A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 11 e versículo de número 13 ao 16, que vai nos dizer assim: Ouvindo Atalia o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde se achava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombeta junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai a espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram na mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Atalia, uma rainha perversa, ela havia sido derrotada, destruída, retirada do caminho. Muitas vezes olhamos para a nossa história e pensamos que pessoas que são como a Atalia, pessoas que são perversas, pessoas que são ruins, nunca sairão do nosso caminho. Talvez você está olhando para a sua história hoje e dizendo assim: meu Deus, por que o Senhor não faz justiça? Uma pessoa tão perversa dessa está no meu caminho. Uma pessoa que se levanta contra os propósitos do Senhor. Uma pessoa que quer destruir aquilo que te pertence. E Deus está dizendo: para tudo tem um tempo determinado. Declare comigo: meu Deus determina o tempo da justiça. No tempo dele é perfeito. O meu Deus determina o tempo da justiça. No tempo dele é perfeito. Atalia, ela era filha de Acabe e filha de Jezabel. Então nós sabemos que deste casamento não poderia dar coisa boa, né, irmãos? Ela saiu perversa. Ela era uma pessoa ruim. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 11, versículo de número 1, que ela destruiu a toda a descendência real. Ela destruiu, irmãos, todos aqueles que eram do próprio sangue dela. Ela era uma pessoa tão ruim que ela não considerava nem o próprio sangue dela. E quando olhamos para esta mulher, irmãos, pensamos: por que Deus não fez logo justiça? Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que essa mulher, ela reinou por 6 anos. 6 anos Atalia reinou. Mas o nosso Deus, ele só executou justiça no tempo certo. Entre os descendentes que Atalia havia ali matado, irmãos, ficou um que foi escondido por Jeuzeba. Jeuzeba pegou ao rei, que era Joás, e o escondeu. E quando ela esconde o menino, irmãos, ele estava sendo preparado para um grande propósito. Ele estava sendo preparado para reinar. Hoje o Senhor, ele diz para você através dessa palavra: eu estou preparando tudo. É por isso que eu não fiz justiça ainda. Porque tudo no meu tempo é de maneira perfeita. Se Atalia, ela fosse exterminada, irmãos, não ia dar tempo do menino ser preparado para reinar. Então Deus estava preparando tudo. Quando chegou o tempo do menino reinar, Atalia foi exterminada. Declare comigo: eu creio que o tempo da justiça de Deus está prestes a acontecer. Eu creio que o tempo da justiça de Deus está prestes a acontecer. Foram 6 anos essa mulher perversa reinando. Essa mulher que tocou no próprio sangue, nos próprios descendentes. No livro dos Reis, capítulo de número 11, no versículo aqui de número 1, nós vamos ver aqui: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Ou seja, quando ela viu que o filho dela havia morrido, ela foi lá e destruiu todos aqueles que poderiam ficar com o trono. Porque ela queria ficar com o trono. Então nós observamos o quê? Que ela não considerou nem o próprio sangue dela. E isso não é de assustar, irmãos, porque vemos isso muitas vezes acontecendo na Bíblia Sagrada. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós vamos ver pessoas do mesmo sangue se levantando contra os seus parentes, contra aqueles que eram para estar próximos deles e eles apoiarem. Mas a Bíblia nos diz o quê? O contrário.
Muitas vezes você vai ver Atalias no meio da parentela. Muitas vezes você vai ver Atalias até dentro de igrejas, irmãos. Pessoas que fazem de tudo, passam por cima de tudo e de todos para viver o que elas querem. Só que Deus está dizendo, eu sei muito bem quem é a Atalia. E eu sei muito bem o tempo de paralisar a ela. A Thalia estava pensando que não ia ter uma paga, como tem muita gente que está pensando que não tem paga, né, irmãos? Como tem muita gente que age e depois fica aí, ó, como se nada tivesse acontecido. Age perversamente, tem um coração ruim, fazem o mal contra os outros, plantam o mal e pensam que não vão colher. Só que tem uma colheita. Declare comigo, o meu Deus traz uma colheita para os maus. O meu Deus traz uma colheita para os maus. Chegou o tempo dos maus colherem. Então, quando a gente vê aqui a Thalia, ela sendo hipócrita e gritando traição, traição, por quê? Porque Joás havia sido levantado como rei, irmãos. Ela estava agindo com hipocrisia. Tem muita gente que quando Deus estiver fazendo justiça vai ser hipócrita. E ainda vai dizer assim, ó, eu não sei porque que eu estou passando por isso. Eu não sei porque eu estou vivendo isso. Porque quando Deus toca, Ele toca com força, viu, irmãos? Quando Deus, Ele resolve fazer justiça, Ele faz e é de maneira forte. Deus, Ele é longânimo. Ele dá oportunidade para o ser humano se arrepender. Ele é tardio em irar-se, assaz benigno, Ele é bondoso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, quando chega o tempo da justiça de Deus é forte. Quando Deus resolve exterminar, Ele extermina. Mas vai ter pessoas, você vai lembrar dessa palavra, vão ter pessoas que ainda vão fingir como se elas não fossem culpadas pelo que elas estão vivendo. Como é que a mulher, ela começa a gritar, traição, traição, sendo que ela foi uma traidora com o próprio sangue dela. Sendo que ela foi uma traidora com os próprios descendentes dela, irmãos. Não tem como alguém que é injusto cobrar justiça. Com Deus não é assim, não. Se Deus vê que é injusto, vai receber conforme a injustiça que fez. Porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. A colheita, ela chega e a colheita não tarda. Deus manda te dizer que a colheita não tarda e não falha. E ela já está chegando para a vida de pessoas. Deus não esqueceu não, viu? Você perdoar, porque você tem que perdoar. Nós temos que perdoar, irmãos, para ter a nossa salvação. Porque senão, nós acabamos o que? Rabasto, candará, e perdendo a nossa salvação. Isso faz mal para nós mesmos, então perdoe. Perdoe quem te fez o mal. Eu não estou falando para você conviver, eu não estou falando para você botar dentro da sua casa e confiar. Mas eu estou falando aqui para você liberar o perdão. Porque tem muita gente que não quer liberar o perdão porque diz assim, não, fulana tem que pagar, ciclano tem que pagar. Só que assim, irmãos, muitas vezes a justiça de Deus, ela é retida por nós mesmos. Por quê? Por causa do sentimento do ódio, da ira, sabe? Que a gente acaba nutrindo dentro de nós. E Deus está dizendo, não nutre esse sentimento dentro de você. Mas seja alguém que libera o perdão. Porque você liberar o perdão não vai isentar a pessoa de pagar pelo que ela fez. Declare comigo, eu vou liberar o perdão. E Deus é quem vai fazer justiça. Eu vou liberar o perdão e Deus é quem vai fazer justiça. Quando você libera o perdão, a pessoa não fica isenta de pagar pelo que ela fez, não. Você entrega a Deus para que Deus trabalhe na vida dela conforme o que apraz a Deus. Para que a justiça seja feita conforme o que Deus determinou, conforme aquilo que Deus Ele quer. Então libere o perdão hoje, porque a justiça acontecerá da mesma forma e ainda mais rápido. Porque tem muita gente que não viu justiça, por quê? Porque está nutrindo ódio, ira. Está nutrindo dentro do coração rancor, mágoa. E quando você começa a nutrir essas coisas dentro de você, você acaba automaticamente fazendo com que a justiça de Deus venha tardar. E Deus diz para você hoje, eu tenho pressa em executar a justiça, libere esse perdão. E deixe nas minhas mãos, porque eu faço a Thalia pagar. Então você vê uma mulher hipócrita gritando aqui. Versículo 14. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocavam trombetas. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou, traição, traição. Aqui você vai ver que Joás já havia sido levantado como rei e Atalia, ela achou que aquilo era uma traição com ela. Tem muita gente, irmãos, que é exatamente como a Atalia. Elas plantam a maldade e esquecem. A Atalia estava com amnésia, né? Que há 6 anos atrás, ela mandou executar os descendentes dela. Ela mandou executar o próprio sangue, só que ela achou que não ia ter uma paga. Como tem muita gente agindo exatamente assim.
Porque tem um ditado que diz, né, irmãos, que quem bate esquece, mas quem apanha lembra. Tem muita gente batendo e esquecendo e vivendo aí como se nada tivesse acontecido. Eu posso viver, eu posso passear, eu posso andar por aí, posso trabalhar, posso fazer faculdade, posso fazer tudo, que não vai ter justiça nenhuma. Deus não existe. Tem muita gente que pensa dessa forma, só que Deus existe. Só que Deus é poderoso. A Thalia estava aqui achando que Deus não existia. Com as atitudes dela, ela disse, Deus não existe, Deus não vai fazer nada. Só que Deus estava olhando do céu e dizendo, Athalia, os seus dias estão contados. Athalia, eu mesmo vou executar justiça. Esta mulher morreu, irmãos, à espada, porque Deus é justo. Hoje o Senhor diz para você, eu sou Deus que paraliso gente perversa. Eu não sei quantos anos você tem vivido, ou meses, ou dias de perseguição de pessoas perversas na sua vida. Talvez no seu caso seja o próprio sangue. Talvez no seu caso seja alguém da própria igreja, da própria rua, do próprio trabalho, da parentela. Mas Deus está dizendo para você hoje, eu estou paralisando gente ruim. A filha de Acabe, a filha de Jezabel seria paralisada, que foi a Thalia aqui. E hoje Deus diz para você, se no seu caminho tem a Thalia, se no seu caminho tem gente ruim, tem gente perversa, tem gente que passa por cima de tudo e de todos, tem gente que não considera ninguém, eu mesmo removerei do caminho. Eu mesmo retirarei. Mas, Senhor, tanto tempo que já passou. E Deus está dizendo, você acha o quê? Que o tempo isenta pessoas de pagarem o mal que elas fizeram? Você acha mesmo que eu não sei o que as pessoas fizeram de ruim? Eu sei muito bem o que cada um fez. Diante do Senhor, irmãos, tem um memorial. E Ele sabe muito bem os feitos de cada um. E Ele sabe muito bem o tempo da retribuição. E Ele diz para você hoje, essa palavra é tão clara, irmãos, que eu consigo ver nitidamente o Espírito Santo dizendo para a pessoa, chegou o tempo da retribuição, você está exausta. Você está exausto. Imagine as pessoas olhando, irmãos, e vendo a Thalia reinando por 6 anos, parecendo que nada ia acontecer. Olha você aí, vendo pessoas vivendo como se nada tivesse acontecido, e você diz, meu Deus, cadê a tua justiça? Onde é que está o Senhor? Eu entreguei essa causa nas tuas mãos. Mas eu estou vendo todos os dias, diariamente, pessoas se levantando contra mim. Pessoas fazendo mal. Pessoas nutrindo a sua malícia, a sua maldade. Parece que o Senhor não vai cobrar. E Deus está dizendo, calma, minha filha. Calma, meu filho. É porque para tudo tem um tempo determinado. E o meu tempo, ele chega. Declare comigo, o tempo de Deus chega e haverá justiça. O tempo de Deus chega e haverá justiça. Você vai ver aqui, o segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículo de número 3. Jezeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nesse tempo, a Thalia reinava sobre a terra. Você vai ver aqui que 6 anos, Jezeba, ela escondeu a Joás. Foi o tempo em que Joás estava crescendo na casa do Senhor para poder se tornar rei. Então Deus estava preparando tudo, irmãos. E durante esse tempo em que parecia que a Thalia estava triunfando, Deus já estava preparando Joás para sentar no lugar dela no trono. Então agora que você está pensando que os teus inimigos estão triunfando, Deus já está preparando a justiça nos bastidores. Você não está vendo, mas Deus já está preparando tudo para que a sua justiça aconteça. Deus já está preparando tudo para que os seus inimigos sejam retirados do seu caminho. Deus já está preparando tudo para que você possa ver a justiça de Deus acontecendo diante dos seus olhos. Declare comigo, será diante dos meus olhos a justiça de Deus. Será diante dos meus olhos a justiça de Deus. 6 anos, irmãos, não foram 6 dias. Foi 6 anos o povo vendo aquela mulher ruim, perversa reinar. Talvez é o seu caso, já tem anos você vendo gente aí que fez o mal para você, agindo como se nada tivesse acontecido. E Deus está dizendo, eu vou cobrar. Vai ter gente que vai clamar traição, traição. Vai ter gente que vai começar a clamar como se não tivesse feito nada. Eu sou coitadinha, eu sou um coitadinho. E Deus vai colocar no seu coração, não é não, minha filha. Não é não, meu filho. Isso aí apaga. Ele está recebendo a paga. Ela está recebendo a paga daquilo que eles plantaram, daquilo que eles fizeram, porque tudo que o homem plantar, certamente colherá. Quando vemos a Thalia aqui morrendo, versículo 16, lançaram mão dela, e ela pelo caminho da entrada dos cavalos foi à casa do rei, onde a mataram. Quando a gente vê aqui, irmãos, ela sendo morta, nós vemos a justiça de Deus acontecendo, porque não tinha probabilidade de Joás reinar com essa mulher viva. Tem pessoas que não conseguem ser felizes, irmãos, enquanto Deus não fizer justiça. Tem pessoas que não conseguem viver os planos de Deus enquanto Deus não fizer justiça. E Deus está dizendo, eu sei bem disso, que eu tenho que tirar pessoas do seu caminho.
Eu sei bem disso, minha filha e meu filho, que eu preciso limpar a tua história para depois você viver os meus propósitos. Então, eu estou fazendo isso a partir de agora. Eu estou removendo a Thalia do seu caminho. Eu estou tirando gente perversa, gente ruim da sua história. E o meu nome será glorificado na sua vida. Irmãos, eu estou conversando com pessoas que sairá um peso de sua vida, de sua história, sabe? Depois que Deus tirar algumas pessoas do seu caminho, como Deus tirou a Thalia do caminho do rei Joás e do povo de Judá. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por essa palavra, pela tua justiça. Ah, Senhor, tu sabes o tempo certo de executar a justiça na nossa vida. Eu tenho certeza que o Senhor já está trabalhando, Senhor, trabalhando nos bastidores para poder fazer com que a justiça aconteça, Pai, em público. O Senhor vai mostrar que ninguém invalida a tua palavra, ninguém consegue quebrar a tua aliança para conosco. O Senhor tinha uma aliança, Pai, para com a casa de Davi, e não ia ser a Thalia que quebraria. Assim é na vida do meu irmão e da minha irmã. O Senhor tem uma aliança com eles, Pai, e tem pessoas que estão como a Thalia querendo destruir. Deus, eu não sei se é parente, rasto, candará, eu não sei se é irmão de igreja, eu não sei se é vizinho, se é colega de trabalho, de faculdade, seja onde for, Pai. Eu lhe peço agora que o Senhor paralise esta pessoa perversa, esta pessoa maligna que está tentando influenciar nos teus planos. Deus, seja quem for, quem estiver tentando influenciar, quem estiver tentando atrapalhar, quem estiver tentando ser tropeço no nosso caminho, Pai amado, para invalidar os teus planos, que o Senhor remova conforme o que te apraz, que o Senhor faça justiça. Eu te peço, Senhor, limpe a nossa história, vai retirando a Thalia do nosso caminho, vai retirando pessoas do coração ruim, da raia candarasto, candarai, porque o Senhor conhece o coração do homem, o Senhor sabe a perversidade, o Senhor sabe até onde pessoas vão para ter os propósitos delas, Senhor. Quantas pessoas são como a Thalia, passa por cima de tudo e de todos para terem aquilo que elas querem, elas ferem, elas matam, elas destroem, meu Pai, mas Tu és o Deus que tira pessoas assim do nosso caminho, Tu és o Deus que remove, meu Deus amado, essa pedra de tropeço que é como a Thalia que está na nossa história. Deus, eu te peço agora, executa a tua justiça, Pai, e trabalha removendo pessoas da nossa história, Pai, que queiram atrapalhar os teus planos na nossa vida. Deus, que possamos seguir os teus planos, meu Deus, em paz, e que tudo o que for tropeço e atrapalho seja removido em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Assim como Deus, ele fez justiça aqui e removeu a Thalia do caminho de Joás, assim ele fará na sua vida. Eu não sei quanto tempo pessoas estão no seu caminho tentando atrapalhar os propósitos de Deus, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Já tem dia e hora marcada para Deus tirar a Thalia do seu caminho.
Já tem dia e hora marcada para Deus tirar o tropeço, para Deus tirar rabasturianda candaraia, aquilo que tem se levantado contra você. A partir de agora você vai ver a justiça de Deus acontecendo e tu saberás, sabe o quê? Que o nosso Deus, ele não tarda e ele não falha, mas ele chega na hora certa e executa a justiça. Deus está tirando a Thalia do seu caminho, em nome de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Você vai ver que pessoas que estavam atrapalhando os propósitos de Deus na sua história foram removidas para que você possa viver livremente o que Deus tem reservado para você e para sua casa. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Tem justiça de Deus chegando. Deus te abençoe.